Jujutsu Kaisen chegou ao final com o capítulo 271 e esse final foi surpreendentemente bom. O capítulo começa logo em seguida da finalização do anterior, com eles ainda tentando investigar porque a mulher tá vendo o marido dela com um rosto esquisito, levanta algumas teorias, como um amuleto, uma coisa, mas nada disso faz sentido. Então eles estimam um raio de cerca de 50 metros, onde o mestre das maldições poderia estar tentando enfeitiçar ela. Numa página muito legal, por sinal, que lembra muito o comecinho da obra, eles discutem algumas estratégias, com o Itadori dando a ideia de obrigar o campo aberto, o Megumi falou que não ia dar certo, a Nobara provocando, depois o contrário, aqui ó, seria bem o traço, inclusive, igual do comecinho lá, cena muito legal, e o Megumi só sendo chato com as ideias dele, igual era no começo. Muito legal essa página, fico feliz de saber que a obra acabou num final feliz, digamos assim. Depois de mais uma humilhada no Itadori e na Nobara, o Megumi fala o plano dele, que é basicamente subir num prédio para o alcance sair e o cara ter que procurar eles para poder reativar a técnica. Eles acham um prédio que vai funcionar e vão colocar o plano em prática. A mulher então segue o plano, sobe até o 40º andar, fala que o rosto voltou ao normal e eles identificam o culpado. O mestre das maldições enxerga a Nobara e os outros e começa a tentar escapar. Kushisaki e Itadori começam a ir atrás do cara, mas eles são pegos na técnica numa cena bem engraçadinha, até novamente refletida ao começo do anime. Eles se distraem com a técnica, o cara começa a tentar correr, mas ele é pego pelo cão do Fushiguro. Fushiguro dá uma xingada nos dois, eles capturam o cara, perguntam pra mulher se ela conhece ele, e ela fala que não. O cara fica muito puto, grita com a mulher perguntando quem comprou a bolsa pra ela. A mulher fica com essa cara de monga, eles dão mais uma conversada e o Itadori percebe que o cara lá do carro tá meio depressivo. O Itadori vai conversar com ele, fala que ele não precisa ficar tão pra baixo porque ele não vai ser executado nem nada do tipo, mas o cara continua triste e fala que apesar da idade dele, ele ainda fez uma merda enorme. A gente tem um flashback trazendo de volta o Gojo, não da forma que o pessoal gostaria, mas da forma certa, conversando com o Itadori. O Itadori fala que ele achou que ele ia fazer o treinamento de substituição com o Gojo fica meio pistola, falando que já não deu de eles ficarem dependendo dele o tempo inteiro. O Gojo fala que se alguma coisa acontecesse com ele, ele gostaria que os sonhos dele fossem levados adiante e que ele gostaria que pelo menos uma pessoa esquecesse dele e conseguisse uma força diferente da dele. O Itadori fala que ele jamais esqueceria o Gojo e o Gojo fala que isso é exatamente a coisa que ele esperava do Itadori e que ele realmente é jovem. O Itadori pergunta se ele não está sendo muito pessimista porque ele acha que ele vai vencer, mas o Gojo retruca que ele na verdade está mais confiante do que nunca. E aqui ele fala que aposta nele. De volta pro presente, o Itadori fala que se ele entendeu que ele errou, tá tudo bem, que ele vai ficar um tempo preso, mas que assim que ele sair, ele quer a ajuda dele e que ele aposta nele. A Nobara pergunta o que o Itadori fez com o dedo do Sukuna e ele basicamente fala que jogou fora. Eles perguntam se isso não é uma coisa perigosa, mas o Itadori fala que não, que agora é só um amuleto normal e que tá tudo bem. Aqui a gente tem uma conversa entre o Mahito e o Sukuna, basicamente uma despedida dos personagens. O Mahito explica que ele tá vendo isso porque, como ele interferiu com a alma, ele fica um resquício. Então eles puderam ter uma última conversa e ele gostaria de fazer uma pergunta para o Sukuna. Ele pergunta se na verdade ele estava mentindo para ele ou para os outros, porque ele não vivia da forma que ele queria. O Mahito fala que ele na verdade queria vingança por aqueles que o maltrataram por ser uma criança amaldiçoada, e o Sukuna fala que é a mesma coisa, que ele não conhecia outra forma de viver. Mas então ele para e fala que na verdade ele teve a chance de escolher outra forma, que ele tinha duas escolhas, mas que ele temia ser consumido pela própria maldição. Ele fala que se ele tiver uma nova chance, talvez ele escolha outro caminho. O Mahito fica puto, perguntando se ele ficou mansinho. Sukuna fala que sim, afinal de contas, ele perdeu. O Mahito dá mais um chilique representando alguns fãs. Aqui a gente tem um quadro com alguns dos personagens que sobreviveram à luta. E aqui a gente tem o quadro final, que tem um agradecimento, mas no lugar que eu fui ler o mangá eu não achei. Esse final foi surpreendentemente bom, principalmente quando você compara com outros animes, como Boku no Hero e Naruto, que tiveram finais péssimos. Ele tem alguns deslizes nos últimos capítulos, mas, cara, foi muito bom esse finalzinho assim. Foi só realmente pra explicar porque a luta acabou e ele queria mostrar, tipo, ó, o personagem tal vai ficar fazendo isso, o mundo tá assim. Cara, conseguiu fazer isso muito bem. A obra conseguiu ter um final muito satisfatório. No geral, ficou um anime muito bom. A terceira temporada que vai chegar daqui 1 ou 2 anos provavelmente vai ser a melhor.
Eu acho que é isso, cara. O Akutami conseguiu nos dar uma obra muito satisfatória, vai ficar lembrada por muito tempo, e a gente só tem a agradecer, cara.